Oi, gente, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu já vou te pedir para você chegar, deixa seu like aí, se inscreve no canal, porque eu sei que você me acompanha e você não está inscrito ainda, se inscreve aí. E hoje é mais um dia de podcast, né? Eu falo muito, muito, muito o quanto eu sou feliz de fazer o que eu faço, o quanto eu sou apaixonada. Eu tenho certeza que você vê isso no brilhinho dos meus olhos. É, Hoje é segunda-feira, né? É o melhor dia da semana, o melhor dia das nossas vidas. E eu amo a segunda-feira. Eu já queria abrir esse podcast falando uma coisa que eu vi num podcast, que não é meu, não é autoral, mas acho que, se não me engano, é o Caio Carneiro pergunta para o Joel J. Para quem é o ano de 2025? Eu não lembro a resposta deles, tá? Mas eu fiquei pensando para mim. Para quem é o ano de 2025? E aí eu pensei que o ano de 2025, na minha opinião, é para quem não desiste. Na verdade, a vida é para quem não desiste, né? Mas eu pensei que o ano de 2025 é um ano desafiador, é um ano de muitas mudanças políticas, econômicas, a gente está vendo isso já acontecer. E quem não desistir nesse período, eu tenho certeza que vai performar muito bem e vai ter os resultados que tanto quer. Então, eu queria deixar para você que você pense para quem é o ano de 2025, como você está nesse ano de 2025, a sua expectativa, mas que você não desista. E não é papo motivacional. A gente vai falar tanto hoje sobre as emoções, sobre tantas coisas, mas eu sou muito contra o motivacional. A gente tem que ter o ativacional. Quero que você pense para quem é o ano de 2025. E tenho certeza que as pessoas que não desistirem dos seus projetos vão dar resultados e vão dar os frutos que tanto desejam, que tanto estão buscando. Para abrir esse bate-papo, que eu gosto de storytelling, eu trouxe esse livro aqui para deixar para você. É um livro que eu tô lendo. Eu já comecei a ler esse livro, eu acho que umas 2 vezes, mas eu paro de ler, desconecto do livro e depois agora eu voltei e vou até o final. A Atitude Mental Positiva do Napoleão Hill. Napoleão Hill é meu xodó, né? Eu fico assim, Napoleão Hill mudou mesmo a minha mentalidade. Toda vez eu busco um livro dele, Mais Esperto que o Diabo, Pense e Enriqueça. É muita coisa boa, as 16 Leis do Sucesso. Busca algum aí que você goste, conecte com ele e lê Napoleão Hill. E aí eu trouxe esse livro para introduzir esse bate-papo, porque eu vou receber uma grande amiga, mais uma grande profissional, que é o que eu mais falo sobre isso. Eu amo bater papo com grandes profissionais. Vou receber aqui a Rosa Barbosa. A Rosa, analista de perfil comportamental DISC, coach, mãe atípica, uma profissional que tem habilidades técnicas e humanas que você precisa conhecer. Já te falo isso. E a Rosa ajuda no autoconhecimento de habilidades comportamentais. Isso, aliado com as técnicas que ela tem, te ajuda a performar e a entender você, suas emoções, seus sentimentos, quem você é como empreendedor, empreendedora, que é o que a gente mais fala aqui no canal. Então, seja muito bem-vinda, Rosa. Muito Obrigada por estar aqui hoje. Eu obrigada. estou muito feliz. Olha, eu falando Eu, para não bater e batendo. eu que agradeço enormemente esse momento, né? A gente demorou até um pouquinho para fazer, né, Demoramos Rafa? muito, na verdade, muito mais do que eu gostaria. Mas eu sei que tudo acontece no tempo que Deus quer, Coopera né? para o bem. E exatamente. Então tinha que ser nesse dia, nessa hora, nesse momento, né? Então eu estou extremamente feliz e agradecida por estar aqui dividindo esse momento com você, que, como você falou, é uma grande host e está aí ajudando nós empreendedores, né, a colocar a nossa voz no mundo, que às vezes é tão difícil para a gente às vezes falar, É às vezes a verdade? gente sabe tanto, mas comunicar isso ao mundo fica tão difícil. Você é uma das pessoas que sempre falou isso para mim, assim como a Elisete também. E então estamos aqui, né, realizando esse momento e daqui para frente é só vitória, né? É só colocar cada vez mais a voz ao A mundo voz do mundo. e poder transformar de alguma forma, fazer aquilo que a gente veio fazer. Verdade. Obrigada por estar aqui comigo. Eu estou muito Eu é que grata, de agradeço. verdade. Eu que agradeço Sou muito muito. grata à tua generosidade com as pessoas, sabe? Ao teu jeito de tratar o outro humano, a tua forma de levar o seu trabalho para as pessoas. Me traz grandes ensinamentos, sabe? Eu sou muito grata por aprender com você. E é muito genuíno o que eu estou falando, Eu porque eu sei. sou uma fã, Eu sabe? sei. Eu E eu sei que é. amo conversar com pessoas que eu sou fã, Eu sabe? sei. Eu trago essa sua fala com muita gratidão também, Rafa, e devolvo a você, né? Porque a nossa conexão veio genuinamente, Verdade. né? Já há quase 2 anos atrás, e ali só vem crescido. Mas não porque a gente trabalha empreendendo, porque a gente é mulher, mas porque a gente talvez tenha a mesma energia É, e a gente boa. entende o mundo da mesma forma, né? Essa questão da gente aprender sempre com o outro. Depois até quero compartilhar uma coisa que você falou, e eu sempre falo de você nas coisas, às vezes pequenas atitudes que você faz e que traz para a gente
esse entendimento, e também eu acho que você honra muito as pessoas e você traz isso muito claro. E isso é uma coisa muito bonita que você faz e você Tá, mas acaba a não gente tá aqui para falar de encontrando muitas você. Para, pode pessoas. parando, tá? Obrigada. Sim, Mas eu tô aqui para senhora. falar de você. Obrigada, Rafa. Rosa, queria que você se apresentasse pra gente, falasse quem é a Rosa, como é que você gosta de ser reconhecida e introduzisse um pouco, porque sua experiência é muito ampla. Mas queria que você introduzisse um pouco do que você faz, como que você atende os empreendedores. Pode ser? Pode, claro. Então, eu estou como analista comportamental, né? Desde o ano passado, desde 2024, fiz transição de carreira. Trabalhava na Polícia Militar como funcionária civil, pedi demissão, né, quando o Felipe era pequenininho. Fui empreender em 2018, né? Eu comprei uma impressora no último dia de trabalho e no dia seguinte eu sou empreendedora, sou desempregada, o que eu sou? E aí comecei a empreender por amor a ele, né? Porque eu queria acompanhar o desenvolvimento dele. E nesse tempo eu fiquei 5 anos trabalhando com a papelaria personalizada. Fiz o RH, eu me apaixonei pelo RH. Eu também. E principalmente pela questão de treinamento e desenvolvimento. Eu já sabia que eu queria trabalhar com treinamento e desenvolvimento. E aí ele fiquei grávida dele, e ele nasceu, e eu larguei esse sonho. Fui empreender apenas com a papelaria personalizada. E uma crise de ansiedade me trouxe, né, de volta ao desenvolvimento humano. Através da crise de ansiedade, eu parei tudo e fui estudar mente. Então, eu me apaixonei pelo desenvolvimento humano, me apaixonei pela mente. E aí, eu queria já fazer o curso de coaching, que eu achava muito interessante você poder desenvolver alguém e levar essa pessoa, conduzir essa pessoa até o ponto onde ela quer chegar, através de métodos, de técnicas, de ferramentas, mas à época não era possível para mim, né? Questões financeiras, a gente sabe que coach é uma formação cara. Caríssimo. E Eu aí, sou louca para fazer, amiga. Eu nunca fiz. exatamente. E eu descobri a análise comportamental. Eu não conhecia, embora tivesse feito RH, a gente não conhece o RH, o DISC através do Verdade. RH. E aí eu falei assim, mas que legal, uma ferramenta que você consegue entender o seu comportamento. E aí eu fui fazer análise comportamental e me apaixonei, né? Eu me apaixonei porque realmente é uma ferramenta maravilhosa. Então, hoje trabalho com essa ferramenta de análise comportamental, com o processo de coach, todo esse processo aí que trabalho também em desenvolvimento humano em si, né? Porque eu não entendo como uma coisa única, é um sistema, né? Então, eu estou a todo momento tentando entender e fazendo outras formações para que me agregue conhecimentos para poder conduzir, né, o indivíduo na sua jornada aí de autoconhecimento e desenvolvimento. E é uma jornada muito bonita, né, Rosa? A jornada do autoconhecimento. E a gente tem várias ferramentas. E o que eu costumo dizer? Quando a pessoa faz uma técnica, que é muito válido, eu sempre falo, mas tem mais. Tem mais, né? Porque são Tem mais. camadas, São né? camadas. São camadas. A gente consegue chegar a uma camada superficial e tem outras. Tudo, na verdade, que o nosso comportamento, as nossas emoções, elas podem ser sintomas dessas camadas mais profundas, né? Até tem dentro da psicologia, tem a Gestalt, né, porque eu fiz a pós-graduação também em psicologia positiva. Então, a gente estuda um pouquinho Sim. de cada abordagem. Então, tem aquelas crenças que são muito lá, como se fossem nas profundezas do mar. Enraizadas. Exatamente. Então, essas são até mais difíceis da gente tocar, da gente ter consciência e da gente trabalhar. Né? Mas e até quando a gente tem consciência, Rosa, é difícil também de trabalhar, exatamente. Né? Eu tenho uma necessidade de aprovação muito grande, eu sei disso. Eu luto contra isso e é um exercício. Exatamente. E cada dia que a gente vai se confrontando e se colocando na exposição do problema é que a gente vê a camada que a gente ainda tem para tirar, né? E exatamente isso que é legal, Rafa, porque a gente trabalha. Quando naquele momento ali a gente acha que trabalhou tudo. Verdade. E aí a gente vai andando. Não, a gente fala, não tô pronta, tô ótima. Aí quando você encara de novo, peraí, não, eu tô passando ainda tem um bloqueio de novo aqui. por isso. Aí você consegue entender que são as camadas mais profundas. Verdade. Porque a gente é 95% inconsciente, né? Então, eu acredito que se a gente trabalhar a vida inteira, a gente nunca vai conseguir chegar lá no fundinho. Então, não tem vão sempre ter camadas, alguma né? coisa para a gente poder trabalhar. Eu costumo dizer que é um processo, para mim, Rosa, tão doloroso que eu entendo que o porquê de muita gente não querer esses processos. Exatamente. Porque você vai realmente se dando conta de quantas coisas a gente precisa tirar, precisa limpar, precisa refazer, precisa estudar. Exatamente. Precisa encarar, né? Encarar, exatamente. Essa é a palavra, Rafa, porque às vezes a gente quer. A gente tem a intenção, a vontade. Mas quando a gente está de frente aos nossos fantasmas, vamos dizer, às nossas sombras, que a gente precisa trabalhar, olhar de frente para isso, é muito desafiador.
E até o nosso inconsciente acaba resgatando a gente, né? Porque o nosso inconsciente, ele existe para trazer a gente, fazer a gente vivo, né? Sobreviver. Sobrevivência. E aí, quando qualquer coisa que vai tirar você da sua zona de conforto, o teu inconsciente já quer É te um perigo, resgatar. né? Exatamente. Então, você tem que estar muito certo e fazer exatamente muito esforço, ter muita força de vontade para seguir e chegar no próximo nível, né? Por isso que muitas pessoas desistem realmente, Verdade. porque é um processo muito difícil e Sabe o que que você doloroso. falasse? Um pouquinho de como, para quem não conhece, como é que funciona a análise comportamental. Porque Perfeito. hoje, como eu falei, a gente tem várias técnicas, então as pessoas acham que tudo é uma coisa só. E não é, né? A análise E não. comportamental ela é muito específica e ela é muito importante. Queria que você falasse um pouquinho dela pra Exatamente. gente, Então, como é que ela funciona. exatamente, essa pergunta foi perfeita, porque assim, quando a gente começa a falar sobre análise comportamental, a gente percebe só pessoas que tiveram acesso a grandes empresas, Verdade. que, Eu, né, inclusive, fui numa grande sim, empresa que num processo seletivo, sim, fizeram a análise, por isso que eu a conhecia, entendeu? E que ela muda também, né, Rosa? ela muda porque cada. Eu vou explicar um pouquinho e você vai entender. O DISC é uma teoria, né, ela foi idealizada pelo Wilton Moulton Marston, que é o pai também da Mulher Maravilha, né, lá mais ou menos em 1920 por aí. Então, o comportamento humano ele já vem sendo estudado desde a antiguidade, Grécia, né, os gregos, Hipócrates, Jung, e só que todas as vezes que se estudava o comportamento humano era muito voltado para patologias. E Para aí doenças? sempre voltado para doenças, para a saúde mental, né, voltado para patologias. E ele entendeu por que não estudar as pessoas no seu estado normal. Tanto é que ele tem um livro, né, As Emoções das Pessoas Normais, e fala um pouco do DISC nesse livro. E aí ele entendeu dentro do estudo dele que nós temos 4 tipos de comportamento, assim como já vinha, né? Terra, ar, água e fogo, colérico, enfim, sempre 4. É como se fosse alusivo aos 4 quadrantes do cérebro. E aí ele entendeu que cada comportamento, né, o DISC é dominante, influência, estável, conformidade, e cada comportamento tem as suas características específicas. Então ele elencou essas características de cada grupo, né, de cada comportamento, e aí ficou mais fácil da gente entender comportamento, né? Isso é baseado um pouco do behaviorismo, que é uma psicologia lá atrás, né, que fala de comportamento, né? Behaviorismo é como se fosse comportamento. E aí ele faleceu. Inclusive, é interessante que ele é o pai da Mulher Maravilha. Fica uma curiosidade aí para vocês que não conhecem. A Mulher Maravilha, aquele disco, aquele laço da verdade, é como se fosse uma alusão ao disque, né? E é uma coisa que eu não sabia. Exatamente, uma curiosidade, é uma alusão ao disque. Inclusive, o William Moulton Marston, ele é também um dos idealizadores do polígrafo, junto com Sim. a esposa dele, que é aquele a máquina detectora da verdade, né? E aí ele faleceu, infelizmente, né? Ele já tinha feito essa teoria, já tinha entendido essa teoria, catalogado a teoria. E aí os pupilos e todo mundo, todos os estudiosos do comportamento humano foram seguindo, né, essa vertente. E aí criaram-se os testes, né? Naquela época não existia teste como a gente tem hoje, sistemas. Então, a análise diz que é uma análise feita através de um sistema, né? Não é um analista comportamental que faz essa análise. Ele lê o relatório, né? E interpreta esse relatório e ele trabalha com o cliente tudo aquilo que a gente Em consegue cima do trabalhar em relatório, cima né? do relatório. Então não é você, Rosa, que faz o disque, é um Não, sistema que faz o eu disque. diz que o cliente ele responde um questionário, esse questionário vai para o sistema faz um cálculo matemático por trás e traz o relatório, né? Só que daí para a devolutiva é um mundo, né, De de possibilidade. possibilidades, porque você ali tem várias respostas, tanto do seu perfil comportamental, e aí que entra, né? Cada empresa trabalha essas respostas de uma forma, perfil comportamental é um só, né? Através da metodologia DISC. Porém, cada empresa ela trabalha essa resposta de uma forma. Então, por isso que existem vários analistas comportamentais de vários preços e de várias empresas, né? E cada empresa roda esse sistema por trás. Mas, teoricamente, essa é uma ferramenta que te ajuda a entender qual é o seu perfil comportamental. E aí, como eu falei, para infinitas possibilidades, mas principalmente dentro do nosso comportamento, né? A gente tem pontos fortes, que são as características que você faz naturalmente. Você fala naturalmente, né, É, Rafa? Você fala naturalmente, você faz conexões naturalmente, porque muito provavelmente você tem um influente dentro do, né? verdade, mais forte. Forte dentro de você. Então é isso, dentro do nosso comportamento a gente faz coisas muito fácil.
com muita habilidade, porque é natural do nosso comportamento. E tem coisas que a gente não consegue fazer, que é como se fosse uma balança, né? Comportamento é como se fosse uma balança. Ou está muito lá em cima e outras características estão muito aqui embaixo, ou você está nivelado. Quando você está nivelado, você tem as características praticamente todas mais no nível. Então, não tem nada que se exacerbe em você. Mas queria ser nivelada, mas não sou não, sou totalmente nivelada. Mas aí é que tá. Quando você tem essas características mais fortes, é muito latente. O outro vê, o meio vê e você também se enxerga naquilo. Talvez quando você tem tudo nivelado, por um lado é bom, mas por um lado você não consegue se destacar muito em alguma coisa, né? Você não é muito bom em alguma coisa naturalmente. Você pode ser com constância, né? Com esforço, mas não naturalmente. Então, aí que é a importância da análise comportamental, principalmente para os pontos de melhoria. Porque, geralmente, quem é muito influente tem problema de foco. E aí você precisa trabalhar o foco. Né? Então, com consciência, você vai trabalhando essas habilidades. Com a clareza, né, amiga? Porque fazendo a análise, fazendo o teste e tendo essa devolutiva de um profissional, você consegue muitas vezes entender por que eu procrastino. Porque isso aqui está baixo. Então, não é só uma desculpa, você não é só um preguiçoso. Né? Porque senão a pessoa se cobra muito, mas ela não sabe nem a raiz do que tem dentro dela. E dentro de um perfil, aí falando um pouquinho de perfil, a conformidade, vamos supor, eu estou falando de perfis isolados, tá? Sim. A mágica da análise comportamental é, por mais que você consiga perceber, quando você ouve alguém falar sobre análise comportamental, você fala, peraí, eu acho que eu sou influente, eu sou dominante. Mas a mágica é que a gente tem os 4 comportamentos em algum grau. Alguns comportamentos são mais emocionais, outros são mais racionais. Então, um comportamento ele pode atenuar um outro ou ele pode tornar ele ainda mais forte. Então, se você tem 2 racionais, você se torna uma pessoa muito racional. E aí você tem que ter aquela pitadinha do emocional. Sem consciência, você vai achar que o mundo é só racional. Sim. Se você tem mais o emocional, você precisa do racional, às vezes, para agir, para fazer, para lidar com o mundo, né? Então, você ser só emocional. Qual é o seu perfil? O meu é influente com instável, emocional puro. E eu sou igual as torres gêmeas, são os 2 lá em cima e os 2, dominância e conformidade aqui embaixo. Porém, eu trabalho, né? Com consciência, eu trabalho muito essas questões. Não é minha naturalidade. Minha naturalidade é ser mais emocional. Mas aí que o DISC me salvou. É isso, eu falo muito nas minhas lives, eu sou muito sensível, né? Acho que daí que vem essa minha pegada muito humana. Mas a sensibilidade, ela é boa, ela é ruim. Se você não conhece essa característica sua, você fica vulnerável. Verdade. Então, você usa as habilidades da sensibilidade, que é olhar para o outro, ter empatia, né? Ter uma escuta ativa muito boa, porque eu preciso disso na minha profissão, mas em algum determinado momento eu sei que eu preciso puxar o freio. Você vai se blindar também, porque a vida não é um morango. Exatamente. Então, foi aí que eu salvei a minha vida com o DISC, né? Porque era só sensibilidade. Então, hoje eu consigo ser sensível, explorar o meu lado humano na sua maior essência, mas eu consigo também puxar o freio de forma racional quando eu preciso ser racional. Como é que você acredita para nosso maior network, que são os empreendedores, como é que essa ferramenta ajuda? Por que todo mundo deveria fazer? Exatamente. Eu acho que o mundo deveria fazer, tá? Não, mas o mundo deveria Porque o mundo deveria se conhecer. Exatamente. Mas como é que isso pode realmente ajudar de forma efetiva? Você vê os empreendedores. O que acontece, Rafa? Quando a gente está na CLT, geralmente a gente usa aquelas habilidades, muito provavelmente a gente procura uma profissão que é mais adequada ao que a gente gosta de fazer. Muito embora as pessoas não saibam disso, né? Muita gente não se autoconhece. Né? Verdade. Tem muita gente que não conhece ferramentas, que sabe que é possível se autoconhecer, mas não faz esse exercício de olhar para si. Então, acaba, até mesmo a gente está vendo aí, né? Está tudo muito difícil, né? A economia está difícil, então a gente precisa trabalhar, a gente precisa sustentar a casa, a família, então a gente pega o que dá, né? O que está oferecendo no mercado a gente pega. Então, muitas vezes a gente está dentro da CLT exercendo uma função que não é aderente ao nosso perfil. Então, a gente precisa fazer muito esforço. Lembrando, né, que tudo que a gente faz de forma natural não gera esforço. Você não precisa fazer esforço algum para falar, para se relacionar, porque é o seu perfil. Só que tem pessoas que estão exercendo hoje funções que não são aderentes ao seu perfil. Então, precisa fazer muito esforço para fazer aquilo. Isso gera burnout. Um dos problemas de burnout também é você estar exercendo o lugar errado, na profissão errada, e não sabendo das suas habilidades. Perfeito. Por isso que dizem muito que às vezes você tem um bom vendedor, que
cara é excelente como vendedor. Aí a empresa vai e promove um A líder. gerente, a líder. Você perde um bom vendedor e perde o líder e às vezes acaba construindo uma equipe até com um clima um pouco difícil, né? Porque o líder ele gere a equipe. E dentro do empreendedorismo, nós somos líderes de nós mesmos, né? Você fala muito de autoliderança, né, dentro das suas falas. Então, a gente precisa aprimorar todas as nossas habilidades, porque a gente precisa criar, vender, se conectar, se relacionar, trabalhar todas essas questões na gente. Então, você pode fazer muito bem aquilo que você escolheu fazer de técnica, mas as habilidades comportamentais e, de repente, a venda. Tem muita gente que tem essa dificuldade, né, de se conectar, de falar com pessoas diferentes, pessoas estranhas. Quando você empreende, você precisa se conectar, né? Até porque venda é relacional. Primeiro vem o relacionamento, depois vem a venda, né? Então, olha o quanto é importante você se autoconhecer, né? Porque o empreendedorismo ele vai colocar à prova tudo que você, todas as suas habilidades, todas, inclusive os nossos vícios emocionais, né? Rejeição, essa questão de aprovação, tudo isso a gente precisa trabalhar todos os dias de forma assertiva, árdua, para que a gente consiga avançar. No início da nossa conversa, você falou muito, né? 2025 vai ser um ano muito bom para quem não desiste, e não desiste quem persiste, né? E a gente precisa persistir com consciência, sabendo que existem ferramentas e possibilidades da gente se conhecer e buscar aí, de repente, desse autoconhecimento, fazer um processo de coaching, fazer uma terapia, que eu acho que a terapia tinha que ser obrigatória para cada indivíduo, né? Então, dessa autoconsciência, desse autoconhecimento, você abre um leque para poder, de repente, procurar até profissionais que vão te ajudar a chegar num próximo nível. O empreendedorismo é isso, né? A gente está sempre persistindo para chegar nos nossos objetivos. E sabe o que eu acho fantástico? Assim, é fantástico, mas ao mesmo tempo é um desafio, porque é uma ferramenta incrível, mas, de verdade, poucas pessoas conhecem. Exatamente. Não conhecem, tipo, eu já ouvi falar, mas a pessoa não entende o poder. Isso poder, aí, a profundidade da ferramenta, a importância da ferramenta. Porque você compartilha com alguém assim, já ouviu falar do disco? Eu já sei até meu perfil. Não é sobre isso. Não é sobre isso, exatamente. Realmente você... Isso é só a ponta do iceberg, é saber o seu perfil. É muita coisa, mas é só a ponta do iceberg. Porque não adianta saber e também não saber trabalhar tanto o que você tem de bacana, quanto o que você tem de que está faltando. Então, precisa mais do que só saber o seu perfil. Que, por exemplo, as vezes que eu fiz nas empresas que eu trabalhei, foi sempre para cargos de liderança, geralmente a gente faz o DISC. Até para ver realmente se a gente tem, né? Tem as habilidades, ou o que precisa trabalhar nessas habilidades, né? Mas, no fundo, não tem uma análise... a análise que você faz, que você realmente presta, você não recebe isso, né? Então, a pessoa, por muitas vezes, se ela não conhece, ela tem até a informação, mas a informação sem o conhecimento, ela não serve para muita coisa. O que eu faço com isso? É isso. E o legal, Rafa, que assim, como você falou, como é um processo relativamente caro, não é um ticket muito, né, acessível em alguns sistemas, as pessoas acabam, por isso até que eu falo muito sobre mentalidade também. Que eu comecei a trabalhar com autoconhecimento, com as ferramentas DISCs, dando até gratuitamente, né, através dos sorteios. Sim. E eu vejo que as pessoas saem de lá e não conseguem entender a importância que aquilo dali tem, né? Eu explico tudo, eu digo que é como se fosse uma receita de médico. O médico vai te passar a receita. Quem vai fazer isso acontecer é você. Você vai tomar o remédio, vai seguir as orientações, você vai fazer a dieta, enfim. É você que vai seguir, né? E eu comecei a perceber que as pessoas não têm essa consciência. E eu precisei começar também a trazer essa questão da consciência. Porque não adianta a gente construir um castelo, construir um império, se você não constrói a base. Então, a base é o quê? Mentalidade e comportamento. Verdade. Né? Então, nós, alguns analistas comportamentais que já estão saindo do meio corporativo e vindo para o individual, justamente porque a gente entendeu a importância dessa técnica, né? A importância dessa ferramenta e porque a gente sente dentro da gente essa missão de desenvolver. Né? Porque a gente sabe, como analista comportamental, que a nível de retorno financeiro está nas empresas. As empresas já têm, né, elas já conhecem, elas precisam trabalhar as suas equipes, os seus líderes para ter retorno. Sim. Né? Então, elas já investem nisso. Agora, nós, empreendedores, indivíduo comum, a gente, por consciência, que a gente investe em processos de desenvolvimento humano.
Então, por isso que é tão difícil trazer essa consciência e fazer com que as pessoas entendam o poder que tem Investir e nisso. parece que a gente está vendendo o nosso peixe, não é? E geralmente quem faz e traz realmente, consegue entender o quanto consegue avançar com aquilo ali, fica maravilhado. Eu mesmo fiquei. Depois que eu fiz a primeira vez e tive, que não foi no corporativo, foi depois, eu entendi que a ferramenta é poderosíssima. E que eu sempre também busquei essa coisa do autoconhecimento, Sim. né? Mas depois que você começa a mergulhar, que a gente falou lá no início do nosso podcast, aí você vai vendo que tem outra camada, você vai vendo que tem outra camada. E eu até já falei isso no podcast. Amiga, eu ficava tentando aprender Excel. Eu fiz uns 4 cursos de Excel e o negócio não vai. Exatamente. Eu sei fazer o básico, uma planilha, né? Uma soma, um negócio. Mas gerar um dashboard, gerar uma coisa maior, eu não conseguia. Tenho dificuldade mesmo. É Sim. claro que se eu fizer isso 300 milhões de vezes... Você vai conseguir fazer, mas aí não é onde com entra... prazer. Então, não onde é entra com isso que você falou. felicidade, não é com satisfação. Eu tenho uma teoria, Rafa, que eu acho que a gente veio com as habilidades que a gente tinha que vir para fazer a nossa função aqui na Terra, né? Então você veio para comunicar, você veio para interagir, para fazer essa conexão, né? Você veio para trazer, você passou um tempo aí na sua jornada aí dentro do CLT, liderando. Sim. Mas acho que hoje talvez você esteja cumprindo a sua missão. É. E isso é escolha, porque você pode voltar para a CLT, nada te impede. Mas você, como você falou, brilho nos olhos. Quando a gente entende esse brilho nos olhos, quando a gente entende o que a gente veio fazer aqui, a gente faz por escolha, por amor e por escolha, né? Então, esse que é o legal, esse que é o mágico. Você poderia fazer N planilhas de Excel, você ia ficar boa nisso. Mas não é com em 10 anos, quem sabe? Exatamente, é uma persistência. Mas você não ia ter brilho nos olhos. Ia ter, de repente, aquela situação assim, eu consegui. Eu fui lá, eu me programei, eu consegui. Ia ter uma satisfação pessoal de você ter conseguido cumprir uma meta que você determinou. Mas vai ficar muito cansativo, né? Fica muito puxado. E não tem brilho nos olhos, Rafa. Não tem. Pelo contrário, tem muito cansaço. Eu vi uma vez uma frasezinha, não lembro quem falou, mas que falou quando tá muito pesado. Porque às vezes pesado o nosso dia a dia é pesado, a vida é, os desafios são. Mas quando tá muito pesado é porque você está muito fora do que você veio fazer aqui. Está forçando demais. Né? Porque o processo de autoconhecimento e desenvolvimento, ele é pesado. Muito. Mas ele é pesado porque você tem uma recompensa ali, né? Eu digo, tem um pote de ouro no final do arco-íris. E aí você passa por um processo difícil, é difícil mesmo. Às vezes você vê no teu corpo, você passa mal, você às vezes fica sem dormir, insônia. Tive isso tudo. Exatamente. O olho treme, a boca treme, mas você sabe porque você está se confrontando batendo de frente com os seus fantasmas, vamos dizer assim. Mas tem recompensa ali. Né? Eles vão embora no final das contas. Exatamente, você está vencendo. É a caixinha de Pandora, né? Tá ali. Os fantasmas estão ali, eles não vão embora. Verdade. Se você aí não você mexer, sua escolha se você vai lidar com isso. Exatamente. Ou não, né? Exatamente. Posso aproveitar para te perguntar por que você foi parar nisso? Então, como eu falei no iniciozinho, né? Eu acho, Rafa, eu acho que não. Eu tenho certeza que a gente sempre fez isso que a gente descobre que veio fazer. Eu sempre gostei muito de trazer consciência. Eu sou a filha mais velha, né? Então sempre fui aquela, mas isso está errado, mas isso aqui. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, muito curiosa, né? Eu ia andando, rastejando pelo chão para ouvir a conversa da minha mãe e das minhas tias. Eu nunca aceitei as respostas prontas. Eu sempre fui dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Né? Então eu sempre fui uma mente muito questionadora, né? Eu nunca aceitei as respostas prontas. E aí, óbvio, eu não me conhecia. Eu estava totalmente fora da minha missão, né? E eu ficava assim, gente, mas o que eu gosto de fazer na vida? O que eu quero fazer? E eu fui fazer milhares de coisas. Eu fazia decopagem, era bijuteria, tudo eu queria fazer. Culinária, tudo. Eu tentei de tudo, né? Depois que eu saí da CLT. E algo me falava que eu precisava mais. E eu quero compartilhar uma coisa aqui muito legal, que às vezes a gente não consegue entender o que o nosso corpo fala, né? Às vezes a linguagem não é o mesmo, mas a gente sabe que tem alguma coisa. Quando eu estava na papelaria personalizada, que foi depois que, né, eu já tinha feito o RH e tudo, eu achava que eu nunca mais ia voltar para isso aqui. Eu achava que a minha vida era trabalhar com papel e ponto. E eu trabalhava isso na terapia. Eu tinha preconceito de trabalhar com papelaria personalizada. Não a papelaria personalizada em si, porque é uma função muito linda, eu adorava. Mas eu falei, gente, eu posso mais. Eu tinha 2 faculdades, eu fiz análise de sistemas, foi a minha primeira faculdade, lá atrás, eu não me conhecia, como eu digo.
Depois o RH, curso de inglês, curso de espanhol, essa mente tão assim. E no olho do furacão a gente não entende muitas coisas, né, Rafa? É tão difícil a gente enxergar um palmo na nossa frente no olho do furacão. O Felipe era pequenininho, e aí eu ficava com isso, cara, eu posso mais, eu quero mais. E aí fui tentar, como eu falei. Era culinária, era isso, era laço, decupagem. Mas cada hora que eu fazia, eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais. E a crise de ansiedade me tirou, né? Eu caí no chão, realmente. Eu não estava conseguindo entender o meu corpo. Eu já fazia terapia, mas o meu corpo dava sinais. Eu cuidava do Felipe sozinho, né? O meu marido, ele trabalhava na CLT. Hoje nós dois empreendemos. Eu por amo conta esse casal dele, empreendedor, né? gente. Olha, é eita atrás de eita, tá? Quem Como a vê o vida. close Ué, mas a vida não é eita vê o atrás de eita. corre, Não é só o casal na exatamente. vida, é assim. E aí, justamente por conta do empreendedorismo, né? São duas pessoas se desafiando a todo momento. Sim. Não tem uma segurança. Eu me desafiando por um lado, ele se desafiando por outro, mas isso que é a mágica também do negócio. E aí, Rafa, daí que vem a gente se conhecer, né? Hoje eu me conheço, consigo entender quando eu estou indo ali em parar. E aí, essa crise de ansiedade, eu não conseguia nem, assim, quando eu via uma mensagem de uma cliente, eu sentia náusea. Eu não conseguia pensar na papelaria personalizada. E aí, Tava tudo falando pra vocês, para, chega. isso, mas aí o que eu digo é o caos, né? Deus já tinha falado para mim, para eu parar. Mas eu ainda teimei, tá? Que eu sou teimosa. Ainda teimei a ponto de eu falar com as minhas impressoras e minha máquina. Tá bom, Deus, eu entendi. Não é mais para eu fazer isso. E aí, eu falei, vou voltar para a CLT. Cheguei a entrar em contato com uma amiga minha, que é do RH. Falei, você viu meu currículo? Aí ela não vejo. Aí eu pensei, gente, eu vou trocar tempo por dinheiro, tendo uma criança em casa. Eu não terceirizo maternidade. Eu não consigo terceirizar maternidade. Felipe é meu terceiro filho. Eu não terceirizei da Carol, do Lucas e agora do Felipe. Eu não consigo. Maternidade, para mim, é a coisa mais maravilhosa do mundo. É mesmo. E não tem nada que pague esse preço. E aí eu fiquei, peraí, não, eu vou trabalhar para mim. Eu tenho RH, eu vou. Aí foi que eu comecei a pensar em trabalhar em desenvolvimento humano. Então foi assim que a Rosa Barbosa Primeira surgiu. coisa que você fez foi o processo de coach ou já foi Primeiro, o... foi análise comportamental. E por que você escolheu ela? Então, eu queria o coach, mas era caro. Aí E você aí foi eu pra entrei em contato com a instituição e falei, olha, tá na promoção a FAC, que é formação em analista comportamental. FAC, o que é FAC? FAC é análise comportamental. Mas eu vou conseguir fazer isso? Não, vai, mas eu não trabalho em empresa. Não, mas para autoconhecimento mesmo. E aí eu falei, então tá, vou fazer. E aí realmente eu me apaixonei, Rafa, me apaixonei. Depois veio, né, a realização do coach. E é muito legal quando você consegue ajudar uma pessoa a se transformar e ainda chegar no seu objetivo. Então, assim, eu sou apaixonada pelo processo de coach. E eu sou apaixonada por isso tudo, né? E aí eu venho me apaixonando ao longo do tempo por todos esses processos, né? E você sabe que você ainda vai me formar em análise comportamental. Você é sua primeira, uma das primeiras alunas. Eu vou. Então, tem essa formação, ainda estou maturando isso, né? E quando chegar a hora, eu sei que eu não vou parar sendo analista comportamental, Não mas mesmo. eu acho que até não é só para você se conhecer, tá? O legal da análise comportamental também é que a gente consegue salvar casamento. A gente consegue salvar relacionamento. Por quê? O relacionamento é comunicação. E a gente enxerga o mundo com a nossa ótica, Verdade. com as nossas lentes, né? Então, quem é emocional acha um absurdo quem é racional. Verdade. Quem é racional acha absurdo quem é emocional. Imagine sem saber disso tudo, né? Exatamente. Então, quando você não tem essa consciência, você quer que o outro corresponda com a sua forma de ver o mundo. E aí entra esses ruídos nos relacionamentos. E aí, quando você faz análise comportamental, pode ser entre casais, entre irmãos, entre família, entre sócios, isso acontece bastante também, você consegue entender e aí você consegue ver qual é a potência de cada um. Se são duas pessoas que têm mais ou menos o mesmo perfil, se potencializam. Sim. Mas se são pessoas que são perfis contrários, sem essa consciência, elas duelam. E com consciência, elas percebem que elas se complementam. Então, a mágica nisso aí, porque cada perfil também tem a sua forma mais aderente de se comunicar, né? Para vendas também é uma coisa. Se você for vender para uma pessoa que é mais emocional, se você só jogar o preço, a pessoa sai correndo. Assim, pessoa fria, grossa, só quer estúpida. me vender. Exatamente. E se a pessoa já é mais direta, se você vier com todas aquelas mãos, né, que geralmente o perdendo meu tempo aqui. Tchau, vou procurar outro. Perfeito. Então, adorei essa colocação que você fez, porque é muito verdade. Exatamente. Então, assim, é mágico. É quase mágica,
né? Quando você consegue entender perfil comportamental, entender quem é você no rolê, como dizem, né? E quem é o outro no rolê também. E para isso também você precisa ter empatia também, né? Porque você não vai conseguir transformar um outro num projeto seu. Você fica falando assim, fulano, mentalmente, tá? Não tô falando para a pessoa não, mas mentalmente assim, fulano é isso com aquilo. Fulano tem dominante mais forte. E eu vou falar para você, Rafa, eu tenho pedido feedback de algumas pessoas, né? Eu já ouvi, você é muito analítica. Porque realmente, assim, eu já tenho essa questão de analisar tudo, porque eu gosto de entender os porquês, e depois da análise comportamental não tem como, porque tem características que são latentes. Aí você vê um influente gesticulando alto, eu já estou com a mão já aqui. Eu comecei assim. Então, você vê um influente querendo, às vezes, ser muito participativo, aí quem não é já fica com um pouco de raiva, porque aquela pessoa quer aparecer, né? Mas não, você só quer participar, é seu, tá ali. Sim. Mas então é isso que é o legal. E quando você tem um perfil muito crítico, aí que está o X da questão de você saber se para você se relacionar. Porque o crítico, ele critica tudo. E tem perfil que é crítico. Dentro do empreendedorismo, principalmente, esse é um perfil extremamente importante para se trabalhar, porque ele é inflexível. Então, tudo que vem feedback, ele não aceita feedback. Então, ele não consegue perceber no negócio dele quais são os pontos de melhoria, porque ele já fica com aquele sentimento de rejeição, não sei. Eu costumo entender e trazer que a análise comportamental é sempre, né, o topozinho ali da iceberg, e eu acho que cada perfil está se dependendo de alguma forma, de alguma dor lá da primeira infância, Concordo então, com você. eu acho que alguns, vamos supor, o dominante está muito precisando ter o poder, porque, de repente, ele perdeu o poder lá atrás, ou, de repente, a humilhação, não sei. Acho que o estável, de alguma forma, ele não consegue conflitar, porque, de repente, ele já veio de um lar muito conflitante. Então, o conflito para ele causa dor. O influente, de alguma forma, que é essa questão de pertencer, aparecer para pertencer. Olha, eu estou aqui, me vejam. O crítico também, de alguma forma, está, né, colocando uma barreira aqui, ó, ninguém chega perto de mim. Então, isso aí, amiga, olha, são muitas questões que podem acontecer por conta desses perfis, né? E dentro do empreendedorismo a gente não avança. Você não avança porque não se comunica. Você não avança porque você é crítico. Você não avança porque você se cobra demais e procrastina. Você pode procrastinar por insegurança, você pode procrastinar por excesso de cobrança. Você pode não avançar porque, de repente, está querendo delegar demais, comandar demais e não está percebendo. Você pode não avançar porque não tem empatia, então, de repente, você tem um excelente produto, mas ninguém quer ficar perto de você. Verdade. Então, mas a gente só consegue entender porque é uma escala, né, de 0 a 10, de 0 a 100, que a gente faz esse perfil. Então, o percentual também, ele influencia bastante. Então, eu posso ser influente lá, se eu tiver 50%. Eu tenho um pouco de habilidade, mas eu preciso trabalhar a comunicação. Se eu tiver 70%, 80%, eu vou ser aquela pessoa que atropela todo mundo. Né? Então, deixa ninguém falar, não dou espaço para ninguém. Exatamente. Então, dentro até mesmo do relacionamento, a gente precisa se conhecer. Eu adorei isso. É fantástico. Eu não sei em que live que eu estava, ou algum projeto que eu estava, que teve um casal que falou que eles fizeram. Eles compartilharam, que eles fizeram justamente para tentar entender as questões que eles tinham. E eles se conheceram mais e entenderam. Aí depois disso, foi o pontapé. Aí eles foram estudar as linguagens do amor, que cada um vai se expressar de uma forma. Cada um se e olha que bacana, de uma análise eles começaram a ir em outras coisas de conhecimento, de autoconhecimento, né? Falei, nossa, porque fantástico. Quer viver junto, né? Quem ama quer viver junto. Mas o amor não sustenta. E tem desafios. Tem os desafios, Você se conhecer para isso. Eu faço terapia hoje, né? E o meu terapeuta me mandou eu ler um livro lá do Mentalidade, né? Do Mindset. E dentro... Aquele da Carol? Da Carol. Ah, eu não consegui terminar, não. Ele é um livro na metade a gente já sabe no fundo, o que quer dizer o livro. Exatamente. Ouve o audiobook, amiga. Mas eu gosto de ler e sublinhar, né? Eu sou visual. Eu também. Eu gosto de audiobook. Eu vou meu devaneio. Eu já estou pensando em mil coisas. Esqueceu já. Exatamente. Então, eu preciso do audiobook. E aí, fala muito sobre isso, né? Sobre a questão do amor. Mas o relacionamento precisa de esforço. E a gente acha que o relacionamento ele só é feliz quando você não tem esforço. Né? Quando é tudo fluido. Isso é conto de fadas. Isso é dorama, que agora eu tô viciada em dorama, tá? Não cheguei nessa parte no dorama. Não, esquece isso. Isso eu vou ler horrível, porque olha, a gente fica viciadíssimo. Vicia. Amiga, como que você olha para como que você acredita que a gente desenvolve uma mentalidade de sucesso? Como que a Rosa olha para isso? Eu sei que sucesso é relativo e cada um vai ter um olhar. Sim. Um vai ser dinheiro, para mim é dinheiro, tá? Outros vão ser a saúde, a família e tudo mais, outros vão ser um pouquinho de cada coisa, mas
que você acha, como que desenvolve essa mentalidade forte de sucesso? Independe do que seja o sucesso para cada um. Perfeito, Rafa. Isso que você falou é fundamental. Primeiro, você conseguir identificar o que é sucesso para você. A gente fala muito, mas a gente realmente não consegue, mensurar. Existem pessoas que estão perdidas mesmo, Sim. sabe? Estão perdidas, assim, não entenderam o que vieram fazer aqui. Não são pessoas, amigas, são muitas pessoas, sim, tá? Sim, muitas. eu sei. E o legal é que dentro do meu relatório, eu consigo saber se a pessoa está em conflito. Sério? Os percentuais, eu consigo saber se a pessoa está em conflito. E, geralmente, pessoas que estão perdidas, eu acabei de ver de uma amiga minha, amiga mesmo, amiga de coração, amiga de vida. E a gente estava conversando sobre isso antes dela fazer a análise, depois que eu vi o relatório dela e apontou ali realmente esse conflito. Mas, assim, a pessoa primeiramente precisa saber o que ela quer, né? Onde ela quer chegar, o que é latente para ela, o que é importante para ela, o que é vital, né? E para isso acontecer, a gente precisa saber onde que a gente quer chegar. Né? Então, para você, dinheiro, como você falou, para minha família. Eu posso ter a conta bancária maior do mundo, eu quero, tá? É um projeto, eu quero todas as coisas de riquezas da vida. Eu também. A vida é abundante. Se a gente pode ter tudo, por que não ter tudo? Né? Eu já tive uma mentalidade de escassez muito grande. Hoje eu consegui entender que está tudo aí. Né? As riquezas estão aí, o dinheiro está aí, a gente trabalha com honestidade, com dignidade, a gente consegue alcançar. Então, saber onde a gente quer chegar, o que é importante para a gente e trabalhar isso. Né? Principalmente essa questão, né, a gente fala muito sobre mentalidade, eu falo muito sobre mentalidade, até de Carol fala sobre isso. Saber que é possível, é extremamente possível a gente se adequar e mudar até mesmo o comportamento. Você não vai deixar a sua essência, você nunca vai deixar de ser a Rafa. Mas se amanhã você tiver um objetivo para alcançar, você vai traçar metas para chegar a esse objetivo. E nessas metas existe também o teu comportamento, né? As suas habilidades comportamentais, elas têm que acompanhar. Então, para mim, sucesso é trabalhar essa mentalidade e saber que não existe síndrome de Gabriela. Embora muitas pessoas estejam na síndrome de Gabriela, não existe. A neuroplasticidade, né, a neurociência está aí cada vez mais mostrando que é possível, o cérebro ele é adaptável, as sinapses elas acontecem. Ontem eu estava vendo um vídeo que os neurônios não envelhecem. Ih, não sabia. Pois é, eu também não sabia. Tá Os neurônios não envelhecem. Os neurônios não envelhecem. O que acontece é que os neurônios também, por eles consumirem muita energia do corpo, né? Eles também exalam toxinas. E por isso que o sono é tão importante, por isso que está se falando muito de sono, sim. porque é na hora que você dorme que o sono limpa, que, né, os componentes químicos limpam o cérebro, fazem a faxina para o dia seguinte. E aí, então, é por isso que é tão importante trabalhar a mentalidade. Se você não trabalhar a mentalidade, entender que existe a mentalidade de crescimento, aí são uma série de questões que a gente precisa saber. É entender que é possível se adaptar, é possível melhorar comportamento, é possível mudar a programação, porque nós somos uma programação, verdade. Né, Rafa? A gente veio desde a barriga da nossa mãe sendo programado. O que a gente ouviu e sentiu, a gente não via, né? Mas o que a gente ouviu e sentiu já foi trazendo programações para a gente já nasceu com programação. Tem aí várias vertentes, né? Eu estudo muito essas coisas de programação, de terapias, dizem que até mesmo a forma como você nasceu te traz programações. Porque o bebê ele passa por emoções quando ele está nascendo. Sim. Então, se você nasceu de parto normal, se você de nasceu de cesárea, se você nasceu de fórceps, tudo isso já configura, já traz configurações para você, você já nasce com configurações. Então, com essa cada vez mais é trabalhar essa questão, ter curiosidade de estudar, de conhecer, de se autoconhecer, né? Procurar lives, a gente tem aí, hoje em dia, eu acho que só não avança quem não quer. Concordo, falo muito isso. Tá tudo no YouTube. Exatamente. É claro que está espalhado, está em pílulas, mas você consegue pegar um direcionamento. Às vezes você precisa, sim, fazer uma formação para ter mais técnica. Você não vai ser um amador. E pagar um profissional, né, amiga? Porque eu sempre falo, cara, começa a acessar um conhecimento, depois vai lá e paga o profissional para você já assim, eu não sabia acelerar. Que existia essa formação, eu não sabia que existia essa técnica, eu não sabia que o cérebro funcionava assim. Sim. A partir do momento que eu sei que essa informação chegou até mim, e dizem que tudo que a gente busca está
a nossa procura também, né? Então, Concordo muito. se você quer uma informação, começa a procurar que ela vai chegar até você. E sabe o que eu penso, amiga? Que essas dores são meio comuns. Por exemplo, a coisa, eu tô perdido, mas eu não sei o que eu faço. Eu tô com sofrimento, meu corpo tá me dizendo uma coisa e eu não tô querendo ouvir. Ou eu tô em questão de conflito meu dentro de mim, que me leva talvez para um quadro de depressão. Tem algumas coisas que são meio comuns nas pessoas que estão na busca. Sim. Só que a falta do autoconhecimento nos faz não acessar Não isso acessar. logo. Então, E às vezes até resistir, tá? É verdade. Porque já aconteceu interessante, já aconteceu várias questões durante a análise, mas uma que foi bem curiosa, eu sempre ofereço, né, cafezinho, biscoitinho, eu gosto de promover as sensações, porque não é só o que você vai ouvir, é o que você vai sentir também. Verdade. Né? Então muito. Eu boto o cheirinho. E quero ir lá então, eu quero assim. A sua análise vai ser assim. Eu quero assim. E aí, a pessoa não gostava de café. Não quer café. Você tem certeza que não quer? Chegou uma hora, eu via que o olho já ia caindo, assim, sabe? E a pessoa tem um perfil realmente mais da conformidade, que tem essa dificuldade de enfrentar. Teve alguém que não aceitou, de você falar assim, não, você é não sei o quê. A pessoa, não sou, não. Ainda não teve que não aceitou, porque a gente tem técnicas para chegar até trazer essas informações. Ao mais resistente. Ao mais resistente. Mas eu via que a pessoa ria. Porque como se assim, caramba, eu não vou conseguir. Eu tô despida. Sim. E eu via lá, se eu soubesse que era assim, não teria vindo. Mas a pessoa adorou, sabe? Com certeza. No final, a pessoa adorou, porque como você viu, eu tenho um jeito de falar. Né? Essa minha fala, ela é proposital também. Né? Claro, esse é o meu jeito de ser. Mas eu entendi que eu pra consigo acessar, né, a pessoa, principalmente esses mais resistentes. Sim. Porque se você vier batendo na mesa, já vai ter aquela resistência. Eu ia falar, para de ser louca, você não está vendo que você... Por isso você não tem resultado, você faz isso. Exatamente, que natural é assim, né? Geralmente quem trabalha com desenvolvimento humano quer que a pessoa haja. É verdade, exatamente. É muito assim. Mas aí é que tá. Se você pega uma pessoa que precisa de você, mas tem essa resistência, você não vai perder, você não vai conseguir transformar essa pessoa. E eu consigo através dessa... Né, desse meu olhar, a pessoa ela se sente, ela abaixa a resistência e ali tem uma ferramenta ali que a gente vai validando, chega na hora da gente mostrar os pontos de melhoria, não tem o que ela falar, porque ela já ali até confirmou que é sobre o comportamento, que ela é assim, né? Então, esse é o legal da Você gente. tem um case assim de um resultado de alguém que você fez e depois a pessoa ou tomou uma decisão ou ela teve um plus na carreira, ou ela mudou algo. Você tem um case assim? Tive. Mas um que te marcou muito? Tive. Inclusive, ela hoje é minha embaixadora, a Pamela. A Pamela é maravilhosa. Exatamente. A Pamela, então, assim, por isso que também ela é minha embaixadora e foi incrível. Ela é uma das únicas pessoas que eu vi que abraçou aquilo dali, entendeu e foi para o mundo. Ai, que legal. Porque ela ganhou, né? Eu não conhecia a Pamela, né? Eu não tinha amizade com ela. Ela ganhou e olha que ela fez nível básico, tá? Nível básico né, o topinho ali. Tem tanta História coisa que boa. E aí ela estava começando no empreendedorismo aqui, trazendo essas questões. E ela disse assim, eu tenho uma certa dificuldade de me comunicar, de fazer o pitch. E aí eu trouxe, ela tem habilidade, né, da influência dentro dela também, não era muito grande. Abriu um Instagram, começou a falar de empreendedorismo. Mas exatamente, foi por isso que não era muito grande, mas eu mostrei para ela que a comunicação é uma habilidade, né? Às vezes você pode ser um influente muito forte, mas não saber se comunicar. E aí, dali, ela foi embora e ela foi fazendo um pitchzinho aqui, e ela foi pegando mais essa segurança, e aí ela abriu o Instagram e está falando sobre empreendedorismo, e que está, com certeza, aí ajudando pessoas a virem para o empreendedorismo também. Então, assim, várias outras pessoas também, até meu marido mesmo é uma das pessoas que sofreu transformação através desse meu processo, né? Mas a Pamela, eu acho que é a que representa a análise comportamental. A Cassiane é que representa o processo de coach, que foi a minha primeira cliente, também minha embaixadora por conta disso. Porque eu acho que embaixadora é aquela pessoa que viveu o seu processo, a sua marca. E acredita, exatamente. E vai levar mesmo. Então, a Pamela é uma das pessoas que eu vejo que ela adorei. entendeu que ela podia mais e ela foi. Amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você falou da psicologia positiva que você fez após, como é que você acredita que essa psicologia positiva influencia os empreendedores ou pode ajudar os empreendedores?
Perfeito, Rafa. Eu também sou apaixonada pela psicologia Eu positiva, também. Eu, né? inclusive, quero fazer uma pós de psicologia É positiva. Quero maravilhoso. fazer Tem mesmo. pessoas até que se tornaram terapeutas por conta da psicologia Eu positiva, quero. né? Não é uma terapia, né? A psicologia clínica que trabalha, né? Que traz a pessoa, ela tira a pessoa do estado, vamos supor, de psicose, de neurose, de patologia e traz para um estado natural. A psicologia positiva, ela pega o indivíduo no seu estado natural e leva para um nível mais de bem-estar. É A o que eu gente chama quero. de bem-estar subjetivo, né? Que é como se fosse a felicidade. Dentro da psicologia positiva, a gente chama de bem-estar subjetivo. E a psicologia positiva, ela na verdade, ela veio através do, acho que da Segunda Guerra, o governo dos Estados Unidos, ele começou a investir em profissionais, em psicólogos, para estudar essa questão, né, da positividade, essa questão de forças de caráter, que a psicologia positiva Sim. trabalha muitas forças de caráter, Inclusive, né? a Rosana Timóteo, a psicóloga, quando esteve Sim, lá no podcast, falou muito sobre isso, da pessoa também saber as suas forças de caráter, para não exatamente. sofrer tanto com coisas que são mais baixas, sabe? Achei muito Exatamente. bom E assim como também. existe também, a gente consegue fazer, né, o teste, é só buscar via, teste Eu já via, já fiz. fez então. E aí, Gratuito, eu fiz gratuito. mas é gratuito mesmo. E a gente consegue ver, são as 24 forças de caráter que foi feita Vou uma até divulgar pesquisa, isso. foi feita uma pesquisa, né, durante muitos anos, em todas as culturas, das principais forças de caráter que são como se fosse naturais para todos, são importantes em todos, independente de credo, de Sim. religião, de etnia. Então, elencou essas 24 forças de caráter e diz que, vamos supor, a gente tem todas as 24, mas as 5 primeiras são as mais fortes em você. E também é um teste que a gente consegue entender. A minha principal é o amor, né? E Tá aí na eu cara. entendi por que, que eu sou assim. A minha maior é o amor. Então tem espiritualidade, tem liderança, tem tudo isso, mas a minha principal é o amor. E aí você consegue ver na sua vida o que, que você está querendo alcançar e onde está aquela força de caráter que vai te ajudar. E aí você começa a tomar ações para ajudar aquela força de caráter vir mais latente em você, né? Então existem características que hoje estão importantes para a gente alcançar um determinado objetivo. Quando a gente alcança já são outras, né? Sim. Então nada é rígido, tudo é mutável, né? Então até o nosso comportamento ele é mutável. O ambiente onde a gente está, as pessoas que a gente vive, o ambiente ele sempre vence, né? Sempre vence. Até mesmo pelos neurônios espelhos, né? O neurônio espelho ele espelha o que está fora, né? Então, comportamento, gestual, você vê é um sinônimo disso sotaque, já viu? A pessoa se muda para um lugar, quando Sim. você vê ela está Tá falando, falando. e isso aí é o neurônio espelho. E então, o ambiente ele faz muito isso com a gente. E a psicologia positiva ela elenca, né, essas forças de caráter e também ela tem como se fossem uns pilares para que você possa atingir um bem-estar. E aí ele fala muito de relacionamentos positivos, fala muito de emoções positivas, né? A gente cultuar emoções positivas. Não é viver sorrindo, contente o tempo todo, né? A gente precisa, inclusive, das emoções que não são tão positivas para avançar. Né? A raiva ajuda a gente de Sim, alguma verdade. forma, a Nossa, quando eu tô ansiedade. com raiva, eu produzo a Exatamente. É beça. saber canalizar, é ser um Sim. pouquinho alquimista, né? É saber fazer um pouquinho a alquimia das emoções, né? E, ao invés de canalizar para algo ruim, você conseguir canalizar para algo positivo para Verdade, você poder verdade. avançar. Então, são pequenas essas ações, é significado de vida, né? Você ter um significado, isso que faz o seu olho brilhar, né? Você ter realmente engajamento, você começar a fazer o que você gosta, você começa a se engajar. Então, são pequenas coisas que você vai fazendo que, ao longo do tempo, isso te traz um bem-estar subjetivo, que é uma felicidade, né? Então, eu falo muito sobre isso, né? Sobre os eventos que eu faço muito essa questão de trazer a questão dessas ações da psicologia positiva. Quais os projetos para o futuro? O que você está pensando? O que você está focando? Qual é o olhar? Rafa, eu sou influente, né? O influente, ele quer tudo. Sim. Então, eu tenho um problema de foco, porque eu quero tudo. Bem, eu gosto muito dessa questão de evento, né? Que tanto é que eu comecei ano passado, eu dei até uma paradinha, mesmo por a gente estar sempre nessa correria, eu hoje consigo ver meu corpo, né? Lidar com meu filho, ele é meu foco principal. Então, se ele estiver bem, eu ando, se ele não estiver bem, eu dou uma parada para cuidar dele. Mas esse ano eu não sei se eu venho muito com eventos. Eu achei muito interessante trabalhar essa questão da saúde mental, Sim. sabe? A psicologia positiva, ela nos permite trabalhar essas questões de saúde mental através dessas estratégias, né? Então,
Vem aí agora, as empresas vão ser obrigadas Eu a vi. cuidar da saúde mental, né? Era a segurança do trabalho, agora as empresas vão. Então, eu estou pensando em trabalhar essa questão de palestras, trazer essa pegada, um pouquinho de tudo que eu sei, e trazer também para as empresas até para o individual mesmo, para a gente poder também entender e trabalhar a questão da saúde mental com ações, né, de profilaxia, né? A gente costuma cuidar da saúde mental só quando a gente adoece. É verdade. Então, eu acho que eu tenho uma bagagem boa para que a gente possa trabalhar também essa questão da saúde mental com ações Que e bom. eventos Sim. também. Quando você olha para 2025, palestra, empresa, transformação, pode ser médio prazo, onde a Rosa vai chegar? O que você quer? O que você está buscando? O que eu estou buscando? Eu estou buscando ser uma palestrante que eu possa realmente levar a comunicação, né? A palestrante transforma vidas também, né? Só que quando você trabalha com um, você atinge um. Quando você leva a sua palestra, você atinge Muitos, né? mais, né? Você pode, de repente, atingir um só. Se, de repente, for uma pessoa só que ela estava ali para poder ouvir e entender e seguir. E ajudar também mães atípicas, né? Eu acho que é um compromisso meu com Ai, mães que atípicas, bacana. porque eu não falo só para mães atípicas, mas eu sou uma mãe atípica. E não tem como você falar sobre a corrente do bem, eu falo muito sobre isso, né? Eu entendo que a gente tem que ser a corrente do bem, não tem como eu não tocar e não trazer nada para mães atípicas. Então, eu costumo estar em todos os eventos que me chamam que trabalham esse tema, né? Então, eu quero cada vez mais ajudar pessoas nesse universo, né, de mães atípicas e cada vez mais difundir a análise comportamental, os processos de coach, trazer isso de forma mais efetiva, porque pessoas precisam, pessoas estão necessitadas de se desenvolver, de conseguir chegar a algum lugar e não Não tem conhecem, não ferramenta. Te ferramentas. ouço falar pouco do coach, sabia? Você deveria Sim, falar mais sobre o coach. sim, Eu tenho um respeito e um carinho também pelos processos de coach, porque, para mim, o poder das perguntas, cara, você se sim. questionar. Eu faço isso. Ontem mesmo eu estava sentindo uma emoção, uma emoção. Uhum, E eu me perguntei, por que você está sentindo isso? Se você continuar sentindo isso, para onde você vai? Se você der exatamente. o voz, olha isso, amiga, eu só com uma Mas emoção, tá? exatamente, é Aí eu sobre comecei a isso. me fazer um monte de pergunta. Então, até a emoção acabou, porque eu fiz tanta Pergunta pergunta. que ela foi embora. Eu desisto. Eu Eu falei, perdi. essa briga você quer comprar? Você quer ir Aham. por esse caminho? Aí eu comecei a me fazer um monte de pergunta. E eu fui me respondendo. Eu Mas falei, você cara, eu sabe, não tenho ferramenta, eu não tenho formação, amiga. Mas eu mas falei, você tem uma mentalidade. É o que eu falo para você. A nossa mentalidade nos leva a algum é lugar. verdade. Foi a mentalidade que me trouxe aqui, porque eu podia ter voltado para a CLT. E eu E acho que, foi essa inclusive, você deveria formar coach também. Então, eu vou te esperar a tua formação de. eu fui staff 3 vezes, né, da minha formação. Então, acho que está na hora de você fazer Mas a formação para formar coaches. e o legal que Quero ser sua coach e sua. que Quero fazer legal, tudo você é contigo. sempre bem-vinda, amiga. E o legal que você falou, porque assim, muita gente realmente não conhece o coach. Acha que o Sim, coach ele vai lá e te fala o que fazer. Não, o coach ele não te fala o que fazer. São as suas habilidades, são as suas ferramentas, tá tudo dentro de você. Tanto é que a gente não pode nem induzir o nosso cliente, a gente não pode nem falar assim, olha, lê esse livro. Porque se eu colocar você para ler um livro, eu estou te induzindo, a resposta de repente está por aqui. E o meu mapa não é o seu mapa, né? Como eu enxergo o mundo que é certo para mim, não é certo para você. verdade. Exemplo, para algumas mulheres, a vida é a vida profissional, é carreira. Sim, Para algumas mulheres, é botar a mesa e ver todo mundo sentado à mesa. E tá tudo bem, né? O brilho nos olhos de cada um, ele é particular. é. Então, o coach, o maravilhoso é isso. Ele te ajuda, você ajuda a pessoa a seguir com os próprios recursos que ela Na verdade, tem. o nosso questionamento, amiga, não é sobre o certo ou errado, é sobre quem tá perdido, né? Eu penso muito isso. Tipo, a minha mensagem é para quem? É para quem tá perdido. Não é, Exatamente. é a minha mensagem como uma pessoa que defende o empreendedorismo. Não é dizendo que a CLT é ruim ou que. Não é sobre isso. É sobre assim, você está perdido, você está Exatamente. sofrendo com o teu trabalho, entende o porquê, faz uma transição de carreira, investe em você, cuida do teu CPF para você ter um CNPJ forte. Então, a minha mensagem é para quem não sabe o que está fazendo com relação ao trabalho. A minha mensagem é muito forte assim: você precisa ter felicidade no trabalho. Não quer dizer que você não vai ter problema no trabalho, mas felicidade no trabalho tem que ter. Até porque Tem os que ter prazer. problemas, eles nos movem, Verdade. né? A gente costuma olhar o lado negativo da tempestade. E eu, depois de muita coisa que eu já passei,
eu consegui entender o problema. Não, na verdade, a solução do Sim. problema. Então, agora eu faço isso comigo também, assim, o que isso aqui está me ensinando? O que isso aqui está querendo me ensinar? Né? E a gente está sempre aprendendo de Verdade. alguma forma. Então, essa questão que é muito legal. E quando você faz um processo de coach, você nunca mais olha a vida como ela é. Não é. Nunca da mais, mesma porque você forma. aprende a se questionar. E olha que eu só fiz 2 sessões, hein? Só fiz Mas 2. você aprendeu como funciona, É. né? A ferramenta você não tem, mas você tem a mentalidade de como funciona o coach. Porque existe o auto-coach também, a gente faz Sim. o coach interno, né? Esse processo interno. Ó, queria que você dissesse pra gente estar indo pro finalzinho. É uma pena, porque a gente falaria aqui sobre tanta coisa durante horas. Sobre mentalidade que a gente gosta, sobre processo, sobre coach, sobre um monte de coisa. Empreendedorismo, tudo É. isso. Queria que você deixasse uma mensagem final aí. Como é que as pessoas te procuram? Pra quê? Por quê? Como é que você atende? Deixa uma mensagem final aí pro pessoal te procurar. Perfeito. O que eu ajudo, né? Empreendedores, mas não só empreendedores. Eu gosto de focar muito no empreendedores, porque eu sou uma empreendedora, né? Então eu sei o quanto a análise comportamental e os processos de coach podem ajudar as pessoas a empreender, né? A começar a empreender ou continuar no empreendedorismo de uma forma mais assertiva, mais feliz. Mas também como me encontrar. Eu sou de Nova Iguaçu, né? A gente consegue trabalhar tudo isso de forma online e presencial. Eu gosto muito do presencial, tá? O presencial, ele nos permite até quebra de objeções Verdade. que o próprio online não permite, né? A pessoa consegue se concentrar, eu consigo ver o brilho no olhar das pessoas quando estão no presencial, né? Então, eu ajudo a pessoa a se autoconhecer, a se desenvolver e trabalhar principalmente essa questão da mentalidade, né? Para mim, comportamento e mentalidade eles são um alicerce. Então, eu estou aí sempre ajudando nessa questão. Às vezes, uma fala sua, uma percepção, ele muda todo o jogo, né? E aí, como é que você vai... Qual é o próximo passo? O próximo talvez, é você procurar esses processos de autoconhecimento e desenvolvimento. Mas eu preciso entender que é possível e é necessário. Né? Obrigada, tá? Eu que agradeço. Queria que você deixasse uma mensagem pro seu eu do futuro, sabe? Quando daqui a, sei lá, 10 anos você ouvir esse podcast, o que você gostaria de contar para sua Rosa de, sei lá, 50 e poucos eu gostaria anos? de contar? Visão de futuro mesmo, sabe? Visão você já tá de lá futuro. na frente. A minha visão de futuro é palestrar em Harvard, né, amiga? Eu sempre falo isso, eu trago muito uma fala da minha mãe, né, formiga com tosse, já falei isso nos meus eventos. A minha mãe vem do Nordeste, ela sempre fala que a pessoa, quando era assim, a pessoa lá não tinha muita perspectiva de vida. Então, aquelas pessoas que queriam vir para o Rio de Janeiro, que queriam, né, fazer as coisas, era formiga com tosse. E eu ouvia isso sempre, eu falo isso sempre. Então, desde pequena, eu queria ser astronauta e trabalhar na NASA. E eu sempre fui formiga com tosse. Então, eu acho que se a gente pode... Dizem que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. É claro que, né, na prática, o trabalho é muito maior. Mas desde o momento que você quer, você tem esse sonho dentro de você, e você tem que correr atrás. Então, um dia eu quero ser uma grande palestrante, eu quero ser referência. A minha Rosa do futuro é olhar para trás e ver, Rosa, você estava no caminho certo, valeu a pena tudo que você passou. E tudo que eu quero, Rafa, tudo que eu sonho na vida, é claro, é ter uma vida confortável, né, de retorno a uma vida confortável, para dar uma vida confortável para o meu filho, mas também conseguir levar pessoas para uma felicidade, sabe? Porque lá atrás eu estive nas sombras. Dá até vontade de chorar. Lá atrás eu estive nas sombras e um dia disseram para mim, eu vou te ver no hospício a pão e água. Nossa. E eu não aceitei. E era uma pessoa que eu amava. Isso aí você não me disse. Tem muitas coisas, né? Eu tenho muitas histórias, muitos BOs, como diz, muitos rolês. E eu não aceitei. Que fala forte. Exatamente. Eu ainda vou te ver no hospício a pão e água. E hoje está podendo, de alguma forma, desenvolver pessoas a começar na minha casa. Não quer? Quer. A começar na minha casa, pelo meu marido, pelos meus filhos. E é isso que eu quero, amiga, ver o brilho nos olhos de pessoas que estavam perdidas e que não conheciam esse brilho no olhar. É possível ter o brilho no olhar. E seja num brigadeiro, você vender um brigadeiro, fazer um crochê, a ser um gestor de grandes empresas. É o brilho nesse olhar. E eu sei que eu posso. E eu sei que eu devo. Você falou isso para mim uma vez. Amiga, tá faltando o quê? Vai para o mundo? Uhum. E acho que faltava um pouquinho de segurança. Mas hoje eu sei o que eu vim fazer. E essa é a Rosa do futuro, falando com a Rosa de hoje. Obrigada.
Eu que agradeço. Você é sensacional e dá esse espaço para gente com essa, sabe, com esse amor, porque isso tudo passa. Tudo que você faz, É com muito amor como mesmo. você é, passa para mim, passa para quem está aqui. E o que eu sou passa para o outro, né? Nós somos energia. Então, Obrigada. eu que agradeço muito poder estar aqui, dividir esse momento com você, esse momento de fala e a gente, com as nossas falas, o nosso trabalho, poder transformar no mundo um mundo melhor. É o efeito borboleta, né, amiga? Bater de asas aqui, ele tem um poder, um alcance que a gente não imagina. Então, a gente tem a obrigação de ser a corrente do bem e bater as asas aqui para atingir pessoas. Obrigada. E é sobre isso, não é sobre ego, é sobre transformação. Eu ouvia pouco tempo e eu sempre repito isso, que a sua cicatriz vai servir de remédio para os outros. É a sua força. E é o que eu fiz, né? As minhas emoções eram o que me matavam e as minhas emoções são o que me fazem cada vez mais forte. A análise comportamental, o processo de coaching, eles são apenas uma ferramenta. Mas as minhas emoções trabalhadas e utilizadas de forma positiva, porque eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei que Deus me colocou aqui para uma missão e eu descobri minha missão. Então, só Ele pode me parar. Isso já valeu esse momento. Obrigada, tá? Eu que agradeço muito, muito, muito. Estou muito feliz. Também, maravilhosa. Você que tá aí, se inscreve no canal, deixa seu like, mas não tem mais muito o que falar, não, sabe? Tipo, faz diferença no mundo, velho. Esses dias eu recebi um hater lá que falou assim, escreveu no TikTok, eu acho. Onde você acha que vai chegar com essas frases motivacionais suas? Eu falei, eu só excluí, né? Bloqueei, sei lá, mas eu pensei assim, falando com Deus, né? Eu não sei onde eu vou chegar, mas eu quero ajudar muita gente. Exatamente, é sobre porque isso. eu fui muito ajudada. É sobre essa intenção. É sobre esse amor que tem dentro da gente, que reverbera através do nosso trabalho, que faz com que tudo volte. Porque a vida é um bumerangue, né? A gente faz e volta. Então, quanto mais a gente coloca amor, quanto mais a gente coloca sentimentos positivos, energias positivas, mais volta pra gente. Então, a gente é muito feliz de ter alcançado essa mentalidade. É claro, não é uma vida fácil, mas a gente consegue ver que tudo vale a pena. Quando a alma não é pequena. Exatamente. É uma alma muito grande, né? Obrigada. Um beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Obrigada, rapazes. Gente. Tchau, tchau. Ai, amiga, você